Olá, pessoal, boa noite. Vou colocar para o Renan entrar. Olá, Boa noite. olá, Márcia, tudo bem? Bem, esperar um pouquinho só o pessoal entrar. Beleza, beleza. Boa noite para todo mundo aí. Ó, a Raquel aqui tá animada com a live. A Aline também, ansiosa para aprender. Viva a Mata Atlântica, viva a natureza. Feliz Dia da Mata Atlântica para todos, né? Oi? Feliz Dia da Mata Atlântica para todo mundo, né? Ah, Tá sim. chegando. O pessoal das Detour tá online. Ó, o Moji por dentro. Atibu. 8h04, esperar mais um minutinho. Uhum. A Vanessa tá online, a Arminda tá online. Ó, o pessoal aí tá feliz de conhecer, Renan. Oh, legal, legal. Ainda que de forma virtual é bom estar interagindo com as pessoas, estar conhecendo gente nova, sempre bom. Tentando acompanhar o chat aqui pelo lado para não ficar na telinha da câmera. Uhum. Mas acho que tô conseguindo. Uhum. Ó, a engenheira florestal de Laje, Santa Catarina, tá presente. Gi Oliveira. Francisco Parronai aí, prazer também conhecê-lo. Pessoal chegando. Ah, camiseta do Janelas. Ó, gente, aqui, ó, a camiseta do Janelas. Isso daqui. Tá legal. Olha, não recebi esse uniforme pra live hoje. Não, vai chegar. Boa, boa. Eu vou chegar aí hora dessas também, né? Por favor, venha. Acho que já dá pra gente começar, né? Respeitar aí o Pode pessoal ser. que entrou no horário. Aham. Boa noite, todo mundo. Meu nome é Máquia. Eu vim apresentar e declarar oficialmente lançado o projeto Janelas da Serra do Mar. Para quem não conhece, Janelas né, da Serra do Mar é um coletivo, é horizontal, é formado por uma equipe multidisciplinar. O projeto foi criado em sinergia, utilizando a ferramenta DMake. O DMake é uma metodologia de elaboração de projeto. Todas as nossas decisões, os passos que são tomados dentro do projeto é sempre a partir de suporte técnico científico. A gente usa de dados confiáveis, não tomamos decisões a partir de achismo, né? E dentro do nosso escopo, estão inseridos alguns dos nossos objetivos, né? Que seria desenhar um circuito turístico, né, promovendo o bioma da Mata Atlântica, promovendo esses atrativos dessa região. No caso, a região é o Alto Tietê, mais especificamente na Serra do Mar e os entornos.
E aí o Alto Tietê e Serra do Mar seria Mogi das Cruzes, Biritiba-Mirim, Salesópolis. E fomentar a economia local por meio da atividade turística. Mas explorar a atividade turística sem esquecer os fins sociais, né, que o coletivo propôs, que é desenvolvimento, sustentabilidade e regeneração da Mata Atlântica e do meio ambiente, né? Dentro desse circuito, né, a gente vai divulgar, hoje é o lançamento, mas o circuito a gente vai divulgar por meio de publicações, né, conforme os dias. E o circuito, por enquanto, né, ele vai ser ampliado, mas por enquanto ele passa por Itaiaçupeba, que é em Mogi das Cruzes, passa na Fazenda Rio Grande. A Fazenda Rio Grande tem uma área de camping, oferece hospedagem, tem um bistrô, um rio grande, tem trilha, cachoeira, espaço de lazer, muito bonito o lugar. Também Itaiaçupeba tem o Natural da Mata, que eles oferecem gastronomia, utilizando na culinária as punks, né, que são plantas alimentícias não convencionais e alimentos que são oferecidos, né, fornecidos pela Mata Atlântica, né, seriam os alimentos da flora nativa. A SAT também é de Itaiaçupeba, é a Sociedade de Amigos de Itaiaçupeba. A SAT é um espaço bem versátil, né, administrado pelo seu Luiz e pela Luciane. E lá eles têm uma rádio, chama Caramelo Taiá, e compartilham conhecimentos ancestrais da mata, de Itaiaçupeba. Seu Luiz, acho que é um morador de Itaiaçupeba já há bastante tempo. E também divulgam uns eventos, né? E também pode ser um ponto de encontro, um lugar bem interessante. Em Biritiba-Sul, né, a gente escolheu um espaço para levantar a nossa sede. Aí a sede a gente quer levantar com práticas de permacultura, bioconstrução, né, formas sustentáveis, né, até para servir de modelo também. E também usar o espaço como um espaço para, né, compartilhar esse conhecimento, e expor produtos, também pode ser um ponto de encontro, né, seria a sede das Janelas da Serra do Mar. Em Biritiba-Sul, ali do ladinho da serra, né? Tem o sítio Serra Maestra. O sítio Serra Maestra trabalha com permacultura, né? Acho que o objetivo do sítio é compartilhar conhecimento, né? Principalmente em permacultura. E dentro também dos nossos fins sociais, né? Não esquecer jamais, né? Trazer uma liderança de periferia ou de algum lugar mais distante. E às vezes o acesso é um pouco mais difícil de chegar a algumas coisas. E aí essas lideranças replicarem, multiplicarem essas práticas, né, nos seus meios. Tem também o sítio Mapré, também em Biritiba-Sul. O sítio Mapré tem área de camping, tem uma produção, acho que de agroecológico, né, tem uma produção de alimento. E, né, é administrado pelo guia Pedro, ele é habilitado pelo Núcleo Padre Dória, então conhece bem ali os atrativos da Serra do Mar. E o carro-chefe do Mapré, assim, o que se destaca é a produção, né, a promoção da Jussara, que é um palmito da Mata Atlântica também. E que acho que, né, o Renan vai poder falar melhor, mas se eu não me engano está em risco de extinção. Uhum. E nos entornos também da Serra do Mar, né, a gente tem o Direitinho da Roça, fica em Cocoera. Eles oferecem um café da manhã de roça mesmo, café feito no fogão a lenha. Tem produção de lúpulo, morango, queijo. Tem o Cantos da Mata, também fica numa paralela da Mogi Bertioga. É um lugar muito bonito, tem trilha, observação de pássaro, tem hospedagem, tem gastronomia, tem auditório, um espaço grande para evento. O Rancho Aigô, quem cuida do Rancho Aigô sou eu e meu companheiro, né? A gente tem o projeto Jardim das Campeiras, que é o apiário e o meliponário, para promover a criação de abelhas, com foco principalmente em abelhas nativas. A Ludicomania também faz parte do circuito, trabalha com acampamento para criança, né? Traz um lúdico, mas também compartilha conhecimento, sempre dentro do nosso escopo, né? De promover Mata Atlântica, promover regeneração.
Em Biritiba Mirim tem a Chácara Cumbaiá, que tem hospedagem, tem gastronomia. Eles fazem café da manhã rural também. Nesse café da manhã rural, né, já é um ponto procurado bastante aí pelo pessoal do cicloturismo. Ai, a gata aqui, gente, desculpa. E a própria Serra do Mar, né, com seus atrativos, né, com parceria com os guias que são habilitados pelo parque. E por que a gente escolheu a data da Mata Atlântica, né, para fazer o lançamento do Janelas? A Mata Atlântica é onde a gente mora, nossa casa, nosso lar, onde a gente desenvolve nossas atividades. E não só a gente enquanto Janelas, né, a gente, maioria, né, dos brasileiros, né? A Mata Atlântica abriga aí 72% da população. Então, é importantíssimo, acho que para todo mundo. E dentro do nosso escopo tem essa questão da regeneração, porque já não basta mais a gente só pensar em preservar, né? Principalmente se a gente considerar que só 12% da floresta, né, originária ainda está presente. E acho que eu vi algum dado do INPE que acho que 21 mil hectares foi desmatado de área de floresta da Mata Atlântica. Então, não basta mais pensar só em preservar o que tem esses 12%, mas pensar em regenerar, em recuperar. E como que o Janelos vai fazer isso? Por meio do turismo, a gente quer promover esse compartilhar de conhecimentos. Aí hoje já é o lançamento, né? Usamos a data da Mata Atlântica já para trazer a live, né, com o Renan, que é biólogo, é mestre em ecologia, vai falar da evolução da Mata Atlântica. No dia 11 de junho tem uma oficina de swale, que é uma prática da permacultura, vai ser no sítio Serra Maestra, em Biritiba Sul. Vai ser ministrada pelo Marius e pela Rosana, os dois já têm bastante tempo de vivência, experiência com permacultura, né? Pé na estrada e mão na massa na permacultura já de bastante tempo mesmo. No dia 9 de julho vai ter oficina de abelhas sem ferrão, né? Criação de abelhas sem ferrão na Fazenda Rio Grande, que é o Jardim das Campeiras na Fazenda Rio Grande. E vai falar da importância das abelhas, né? Pela questão da polinização, tanto de alimentos quanto da flora nativa. Em agosto a gente vai fazer a caminhada ecopedagógica no Parque da Serra, né, Parque Estadual da Serra do Mar. Vamos fazer também plantio de mudas nativas, vai ter o suporte de uma bióloga que já trabalha com mudas nativas. Vamos trazer oficina para falar de agricultura regenerativa, que abrangeria agrofloresta, né? O agro é pop, mas ele pode ser regenerativo, né? Aí, agrofloresta, agroecologia, agricultura sintrópica. Enfim, acho que eu falei já bastante aí, só concluindo e justificando o Dia da Mata Atlântica. É uma data importante para a gente, tá dentro do nosso objetivo, do nosso escopo, né? Alinhado com o que a gente quer fazer. Né? Explorar o turismo, mas também trazer um impacto positivo, né? Não só usufruir do que a Mata Atlântica oferece para a gente, mas a gente também retribuir de alguma forma. E não ser mais né? Ser alguma coisa que tenha um impacto, não só, né? Acho que consequentemente, né? Um impacto bom para a Mata Atlântica, consequentemente para todo mundo, né? Pelo menos para 72% da população. E com isso a gente conscientizar não só o turista, né? Que vai conhecer o lugar, vai usufruir disso, mas também conscientizar o empreendedor do turismo, oferecer um turismo consciente, sustentável. E agora eu acho que eu falei demais mesmo, já apresentei o Janelas, está oficialmente lançado, vamos publicar aí o circuito, né, com o decorrer do tempo, acho que, né, por roteiros ou por atrativos ou por ações. E agradecer a presença do Renan, que aceitou nosso convite para vir falar um pouco da evolução da Mata Atlântica. O Renan é biólogo, é mestre em ecologia, tem bastante experiência em campo, atuação para compartilhar com a gente. E vou passar a palavra para o Renan. Obrigada, Renan. Olha só, obrigado. Quero agradecer também, assim,
É muito legal, assim, ver várias pessoas se organizando, né, para gerar um movimento mesmo, assim. A gente sabe que as coisas que são feitas em coletivo, ela tem muito mais força, assim, né? E aí ver vocês trabalhando com várias questões de produção de alimento, de agricultura, com os parques, né, com os atrativos turísticos que tem na região, porque a gente está vendo para mudar muitas coisas, né? E com certeza o nosso sistema de produção é uma delas, assim, né? Então é muito bacana vocês estarem fazendo esse movimento, assim, e poder celebrar o Dia da Mata Atlântica também, aproveitar para fazer o lançamento, divulgar mais o trabalho que vocês estão fazendo. Pude ter um contato, eu achei um trabalho muito bem estruturado mesmo, assim, vocês estão caminhando com passos largos, assim, então eu vejo muito potencial mesmo. E quero trazer um pouco desse potencial, contextualizar um pouco com o que é esse bioma que a gente vive, né? O que é a Mata Atlântica, né? Esse lugar que a gente vive, assim, né? Mas, antes de tudo, quero agradecer muito o convite aí que vocês me fizeram, assim, me senti muito honrado, né? Eu demorei muitos anos para conseguir. Na verdade, assim, eu gosto muito da Mata Atlântica porque eu demorei uns 30 anos para conseguir sair daí, né? Agora eu tô passando uma temporada aqui em Manaus, na Amazônia, mas é muito bom poder falar sobre um lugar que nos é tão íntimo, assim, né? Que nos é tão chegado, assim, né? E eu quero começar, né, pensando, já que a gente vai falar sobre ela, né, sobre a Mata Atlântica, eu queria instigar vocês, assim, né, fazer uma provocação, assim, né, sobre a questão como a gente percebe, né, ela. Eu gosto muito de trabalhar as coisas a partir das sensações que a gente tem, né. Então eu queria que vocês pensassem, né, escrevessem aí no chat, pode ir conversando durante a live, né, é legal vocês estarem lançando essas perguntas. Eu vi até que já saiu uma aqui, depois eu vou entrar no assunto. Mas assim, né, eu quero fazer uma pergunta para vocês, assim, de como vocês percebem a Mata Atlântica, né? Quando vocês entram nela, quando vocês estão nela, né? Como que os nossos sentidos são estimulados, né? O que a gente vê, quais são os cheiros que a gente sente, né? Quais são os sons que a gente ouve, né? Quais os sabores da Mata Atlântica, né? Tem gente que trabalha com frutos nativos aí, né? E entender assim como essa floresta nos toca, né? Então eu quero lançar essas perguntas assim porque eu acho que a gente tem que partir das sensações que vocês têm sobre esse bioma para a gente poder descrever um pouco melhor, né? E tá com que as coisas que eu vá falar aqui sobre a Mata Atlântica que a gente esteja de acordo com o que vocês estão sentindo, assim, né? Então, eu quero lançar essas perguntas provocadoras, assim, né? E aí, escrever um pouco sobre o que é esse domínio da Mata Atlântica, né? Tem gente que fala que é um bioma, né? Tem vários termos, né? Tem gente que fala que é um bioma, tem gente que fala que é até um ecossistema, tem uma polêmica, assim, mas é uma questão terminológica, científica, que às vezes um fundamento, mas tem um termo que eu gosto muito, que é um termo que fala que a Mata Atlântica é um domínio morfoclimático e fitogeográfico, né? E aí é um nome às vezes meio grande, que pode parecer um pouco assustador, né? Mas eu vou até jogar aqui para a gente poder ler esse termo junto. Isso aí é aqui, ó, um domínio morfoclimático e fitogeográfico, né? Esse termo, ele é grande, às vezes não é tão palpável, mas é legal porque ele mostra o que é um domínio de vegetação, o que é a Mata Atlântica em si, né? Você pega, por exemplo, um domínio morfo, ele está falando sobre a geomorfologia do lugar, né? E aí, de novo, eu convido vocês a pensarem, né? Nós passamos tanto tempo na Mata Atlântica, né? Como que é a geologia do lugar, né? Como que é a geomorfologia do lugar, né? Se a gente for parar para ver, tem um monte de morro, tem um monte de serra, uma hora ou você está descendo ou você está subindo, assim. Então, é um lugar que tem um terreno muito acidentado, né? Então, é um lugar que tem muitos morros, tem muitas serras, escarpas, picos, né? Muitos vales, né? Que formam grandes rios, assim. Então, mas é um lugar basicamente com muitos terrenos acidentados, né? Então a gente tem a Serra do Mar, a Serra da Mantiqueira, a Serra da Cantareira, né? Você tem um complexo de morros e dão até um outro termo para esse domínio, né? Que é o mares de morros, né? A gente como se fosse as ondulações do mar, mas na verdade são morros, né? Se você olhar o relevo como um todo, né? E aí pensar outra característica, né? Do que acontece nesses mares de morros, né? É o ambiente tropical, né? É um ambiente muito quente e muito úmido, né? Então as temperaturas são altas e chove bastante, né? É uma característica, acho que quem mora aí conhece bem, assim, né? No litoral isso é muito comum, né? Na verdade, a região daí, né, entre a Serra do Mar, descendo para Bertioga ali, é um dos lugares que mais chove no Brasil, né? A pluviosidade lá chega a 4.000 milímetros, que é mais ou menos o que ocorre em muitos lugares aqui da Amazônia. Então, assim, a chuva daí realmente ela é tão grande quanto de outros lugares que chovem absurdamente, que nem aqui na Amazônia. Então é um lugar muito úmido, né? Sempre tem muita água, muita chuva, né? Muitos rios, né?
que permitem o quê, né? Você tem um ambiente tropical, né? Você tem sol disponível, você tem água, você tem o solo ali, que também é muito rico também, em muitas áreas. Você vai ter uma floresta muito abundante, né? Então, quando a gente pensa na Mata Atlântica também, a gente pensa na floresta mesmo, né? Quando você entra, você está andando num lugar aberto, você entra num lugar mais fresco, né? Então, ela nos dá essa sensação, né? A Mata Atlântica nos dá um frescor, assim, né? Da floresta presente e uma umidade muito alta, né? Então, assim, quando a gente fala Mata Atlântica, eu visualizo isso, assim, né? Não sei se todo mundo tá de acordo, assim, né? Mas as minhas percepções, né? É assim, não. Teve até uma pessoa aí, ó, Projeto Pedal Oficial, falou que quando eu morava no Litoral Norte choveu 2 semanas seguidas, quase voltei. Isso é muito comum, assim, né? E aí tem até uma brincadeira que eu faço com meus amigos, que aí você tem uma região, duas estações, né? Estação úmida e estação mofada. Né? Então, assim, tem épocas que chove muito mesmo, que é o inverno, né? Mas, enfim, eu acho que esse é um pouco do cenário do que eu vejo Mata Atlântica, e eu acho que a gente está mais ou menos de acordo, né? E aí tem uma coisa muito interessante, né? Quando você olha para a floresta, né, você está num lugar, ali é um lugar muito rico, né? Você tem muitas espécies, né? Para vocês terem noção, a parcela mais rica, né, com o maior número de espécies que já foi mostrado no mundo todo, foi na Mata Atlântica. Foi no sul da Bahia, que eu acho que em 1 hectare, né, uma região de 100%, foi amostrado mais de aproximadamente 400 espécies de plantas, né, em um hectare. Isso é maior do que o que ocorre aqui, inclusive aqui na Amazônia, assim, né? Então, é legal a gente pensar que é um ambiente muito rico, né? É uma floresta que a vida pulsa mesmo, assim, em toda a sua riqueza e diversidade, né? E é legal, né? Esse é o cenário que a gente vê hoje, né? Essa é a mata que a gente vê hoje, o bioma que a gente conhece hoje. Mas ele tem um histórico também, né? Se a gente for parar para pensar, tudo que acontece na natureza e na nossa vida, em tudo está em constante transformação, né? O movimento é uma lei do universo que não para mesmo, assim, as coisas estão em constante alteração, né? Então, é legal a gente pensar o histórico, né? Como que a Mata Atlântica chegou o que ela é hoje, né? De onde vieram essas espécies, né? Que são tão ricas na abundância, tão ricas na Mata Atlântica, né? E aí eu chego numa pergunta que ela é muito clássica para qualquer biólogo, assim, né? Qual que é a origem das espécies, né? Inclusive porque a teoria mais importante da biologia, que é a teoria da evolução, né? Foi cunhada pelo Darwin no livro A Origem das Espécies, né? Então, falar sobre um bioma e falar sobre a evolução dele é pensar em como ele se transforma, né? Então, eu quero resgatar um pouco do que era a Mata Atlântica antes dela ser do que nós conhecemos hoje, né? Eu acho que esse tipo de tema, às vezes, acaba sendo mais curiosidade, mas eu acho que ela permite a gente olhar para tudo que a gente está vendo com uma outra camada, assim, uma camada mais complexa até, né? E de você entender, eu acho que ganha até uma certa beleza. Então, eu quero contar um pouco dessa história de como que a Mata Atlântica chegou no que ela é hoje, né? Quando a gente pensa dessa questão da uma alta riqueza de espécies, né? Você imagina que as espécies vieram de onde, né? A teoria da evolução ela afirma que de uma espécie você irradia para outras, né? Então havia uma comunidade, uma população de uma espécie e por algum motivo elas se diversificaram e viraram duas, né? O processo mais comum disso acontecer, mais fácil da gente entender, é por separação geográfica, né? Então dá um exemplo palpável. Você já até comentou já sobre o açaí, né, Márcia? O açaí não, a Jussara, né? Jussara. Que é Euterpedulis, né? Que é uma espécie que ocorre na Mata Atlântica. E tem outras parentes dela, a Euterpe precatória, a Euterolerana, que ocorrem na Amazônia. Então, assim, a gente entender a evolução, ok, entender que em algum momento essa espécie era a mesma, era tudo uma espécie que cruzava entre si, vivia num lugar, e aí uma parte foi para a Mata Atlântica, outra parte foi para a Amazônia, e elas viraram outras espécies. Né? Então é assim que surgem as espécies. Né? Quando elas se separam, param de se reproduzir e elas viram espécies diferentes. Assim. Isso aí funciona há bilhões de anos na Terra, né? E, na verdade, tudo nos unifica a algum evento que a vida surgiu e toda a diversidade que existe de vida surgiu a partir desse processo, né? De uma espécie gerando duas ou mais. Né? Então, isso é uma coisa que permitiu a Mata Atlântica ser tão rica como que ela é hoje. Assim, né? E a gente pensar que essa evolução das espécies ela não é só para o surgimento de espécies novas, mas elas também servem como nas próprias interações entre as espécies, né? Então, vou dar um outro exemplo que é muito comum na Mata Atlântica. Você deve conhecer também, Mac, a embaúba. Sim. Uma árvore bem comum, assim, né? A gente encontra. E a gente sabe que ela é associada com uma formiga, né? Tem uma formiga que vive dentro dela e a formiga, ela
tem abrigo, porque mora dentro do tronco da embaúba, e tem alimento que a embaúba dá. Em troca, a formiga ela protege a embaúba da predação de outros animais, ou de lianas, né, de trepadeiras que podem pesar. Então, assim, eu estou pegando um exemplo não só de uma espécie da Mata Atlântica, mas de uma interação que ocorre, né? Duas espécies que evoluíram e interagem dessa forma. Então, quando a gente fala de evolução de um ambiente, no caso a evolução da Mata Atlântica, a gente está falando de evolução não só de espécies, né? Uma espécie gerando várias, mas a simbiose, né? Uma coisa de várias, as interações entre as espécies evoluem. Então, essa diversidade que a gente fala de vida, ela não é só em identidades, né? Ah, tem várias espécies diferentes, mas na interação que tem entre elas. Então, olhar para uma floresta tropical é entender que existe essa trama da vida que coexiste. De alguma forma, evoluiu e coexiste na floresta que está à nossa frente, né? Eu estou dando uma devaneada sobre alguns assuntos, mas é que eu acho que a gente precisa de alguns ingredientes para poder entender a evolução da Mata Atlântica em si, né? Queria saber se o pessoal está muito complexo, se o pessoal está com alguma dúvida, está tranquilo, dá para tocar o bonde. E ficarem com muitas dúvidas, podem colocando aqui no chat que depois a gente vai respondendo, né? Vai ter alguns momentos também para a gente interagir mais. Mas qualquer coisa é só chamar aí, gente. Certo? E aí vamos pensar, né? A gente está falando que o ambiente, o planeta Terra, né? Tudo na vida, né? No universo está em constante transformação, né? E aí tem uma mudança que a gente ouve falar muito hoje em dia, que são as mudanças climáticas, né? A gente fala que a vida, a Terra nunca esteve da mesma forma, ela sempre está em constante transformação, né? E se a gente for pensar como que era a Terra aproximadamente 20 mil anos atrás, né? O que aconteceu há 20 mil anos atrás? Foi um momento que a gente chamou de uma glaciação, né? Quando o planeta como um todo esfriou, né? Por motivos diversos, naturais, porque o ser humano mal tinha interferência no planeta Terra mesmo, e aí tudo ficou mais frio, né? Ficando mais frio, o que aconteceu? As calotas polares cresceram, né? Hoje em dia elas estão derretendo, na época elas cresceram, e o nível do mar desceu aproximadamente 100 metros. Então você imagina que o nível do mar desceu 100 metros, né? Então ganhou quilômetros, né? Centenas, dezenas de quilômetros de extensão ambiente terrestre. Isso fez alterar completamente as correntes marítimas no Oceano Atlântico, né? Em todo o mundo, na verdade, mas no Oceano Atlântico também. E aí ela tem impacto direto o quê? No bioma que a gente está olhando, né? Imaginar que a floresta atlântica é uma tripinha, né? Que desce o Brasil inteiro, assim, né? Desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Esse bioma que está ligado com o oceano sofreu uma transformação muito grande, né? E em linhas gerais, assim, o que a gente precisa entender do que foi a glaciação, né? O que foi esse processo que ocorreu há 20 mil anos atrás? De forma geral, o mundo todo ficou mais frio, né? Porque estava glaciando, né? Teve as geleiras, estavam maiores, e ficou mais seco também. Isso interferiu não só na temperatura, mas também na pluviosidade. E aí é isso, né? A gente escreve a Mata Atlântica, né? As florestas tropicais com ambiente quente e úmido, né? E aí se você tem um processo que deixa mais frio e seco, vai acontecer algum problema, né? Você imagina que ela não vai conseguir lidar com isso de certa forma, né? E aí aconteceu um processo que a gente chama, uma teoria que a gente chama que é teoria dos redutos de vegetação e dos refúgios de fauna, né? Eu vou jogar aqui também porque isso é um outro termo que ajuda a gente a entender, né? Imagina, gente, que aproximadamente no momento da glaciação, né, o ambiente deixou de ser favorável para as florestas tropicais, né? Tava tudo mais frio e seco, né? Diferente do que a gente vê hoje em dia. Isso aí faz com quê? Com que ele se mingue, né? Aqui no Brasil, quando a gente olha os biomas de forma geral, a gente consegue imaginar que aqui na costa atlântica você tem a Mata Atlântica, meio que no interior do Brasil a gente tem a Caatinga e o Cerrado, né? E depois você tem a Amazônia. Então o que você tem? Você tem dois trechos de floresta tropical e aí você tem savanas e semiárido no meio, né? O que aconteceu? As savanas e os semiáridos, que eram mais adaptadas a ambientes frios e secos, sobretudo secos, acabaram avançando sobre as florestas, né? Então a Mata Atlântica, que é essa faixa contínua, ela retraiu. Ela retraiu para alguns lugares que foram os redutos de vegetação, que é o que a gente chama, né? Então, os redutos de vegetação, os refúgios de fauna, né? A vegetação ficou restrita em alguns lugares e a fauna que só conseguia viver em florestas acabou indo para lá, né? Outras se adaptaram para viver no cerrado, e enfim. Mas por que isso é importante? O que isso tem de interessante, né? Imagina que era uma população contínua, né? Uma comunidade de várias espécies vivendo assim, e aí elas se retraíram para certos redutos.
que aconteceu? Elas ficaram isoladas entre si, vivendo condições diferentes, situações diferentes, derivando os seus genes, né, mudando toda a sua carga genética, e viraram espécies diferentes, né? Então você teve surgimento de várias espécies nesses redutos, né? E aí depois, quando o tempo começou a esquentar, né, as mudanças climáticas estão mais atualmente para o processo que a gente tem hoje, você tem a vegetação se expandindo. Quando ela se expande, essas espécies que estavam restritas se encontram novamente. E muitas delas não eram mais as mesmas espécies, né? Elas especiaram, viraram espécies novas. Então é daí que vem um dos motivos pela grande riqueza de espécies da Mata Atlântica, né? Por que existe essa diversidade tão grande aí nas florestas tropicais, de forma geral, né? Então é bacana a gente entender esses processos, né? Eu acho que, como eu disse, ganha outras camadas, assim, né? De uma forma geral. Você entende melhor o porquê das coisas estar do jeito que estão, né? E entender o movimento, né? Mais do que a fotografia do que você está vendo, é saber que tem um histórico, né? Tem todo um processo que gerou isso, assim, né? Então, em linhas gerais, assim, resumindo, o que aconteceu, né? Com a glaciação ficou tudo mais seco, as florestas se retraíram, né? E o semiárido e as savanas avançaram, e elas ficaram lá. Especiou, né? As espécies surgiram, e aí quando voltou, né, o clima mais quente, elas se encontraram novamente gerando essa diversidade, né? Inclusive, intercâmbio entre espécies, né, da Amazônia e da Mata Atlântica, né, atravessando o meio dos cerrados, assim, né? Então, na verdade, assim, se a gente for parar para pensar o que é a evolução das espécies na Mata Atlântica e no Brasil como um todo, é um grande fluxo, né, entre florestas, né, seguindo essas savanas, todas essas relações, né? E aí, como eu disse, né, as interações elas também evoluem entre si, né? Imaginar que não eram só espécies que estavam se reencontrando, era todo um conjunto de interações, de aves que existiam no lugar que também especiaram, começaram a comer outras espécies desse novo reduto. Então é isso, assim, né? É uma abstração, assim, não sei se está muito no ar, assim, se as pessoas estão captando a mensagem, mas a ideia é essa, sabe? É a gente sentir como que surgiu essa diversidade enorme de espécies na Mata Atlântica, né? Beleza, então. Vamos entendemos da onde que veio, né? E vamos entender agora para onde vai, né? É... Retomando, assim, né? Essa diversidade de espécies, elas não é só das espécies também, né? O que acontece muito na Mata Atlântica é também a questão dos ambientes, né? Os ecossistemas que são diversos, né? Então nós temos, tipo, nós temos restingas, temos manguezais, temos florestas ombrófilas, temos florestas estacionais, campos de altitude. Então, assim, mais do que uma diversidade de espécies, também existe uma diversidade de ambientes, né? E aí eu vou só citar alguns aqui, né? Para não ficar listando, né? Mas basicamente a gente pode dividir em alguns tópicos, assim. A gente tem na Mata Atlântica, né? Quais as fisionomias de Mata Atlântica que existem, assim. A gente pode classificar elas como florestas ombrófilas, né? E ombrófila, que significa ombro vem tipo de umbrella, de chuva, né? E fila é amiga, né? Então são florestas amigas das chuvas, florestas ombrófilas. E aí elas podem ser densas, né? Que nem as que ocorrem aí bem na região, né? Das encostas da Serra do Mar, aí, né? Ela pode ser aberta, que é onde ocorre mais no norte do Brasil, no nordeste do Brasil, ali mais no norte da Mata Atlântica, que é quando ela vai encontrar o semiárido, né? E tem a floresta ombrófila mista também, que é quando tem a presença de araucárias. Né? Então nós temos esse meio que gradiente, né? As araucárias no sul, a floresta ombrófila no meio e essa floresta aberta mais no nordeste ali, né? E aí você percebe, né? Novamente a presença da água, né? Floresta amiga da chuva, né? E aí outra formação de Mata Atlântica que a gente tem são as florestas estacionais, que elas ocorrem muito aqui no sudeste mesmo, né? Então elas vêm no Planalto Paulista, né? E vai lá para o interior, vai até o Paraná, na bacia onde tem as cataratas do Iguaçu ali, até aquela região, a floresta floresta estacional. E por que ela tem esse nome, né? Ela é estacional, então ela tem estações. Tem uma estação muito mais úmida e uma estação que de fato é mais seca. E é justamente aqui para o interior do Brasil, né? Onde já tem uma relação maior com o Cerrado, inclusive, e tudo mais, né? E aí nós temos outras fisionomias de Mata Atlântica também, que são as restingas, os manguezais, né? Que estão muito associadas à geomorfologia do lugar, né? Então, restinga é o quê? É a vegetação que nasce em cima de cordões arenosos, né? Que vieram do mar. Né? Então, com essa variação da climática, né? Que o mar sofreu, ele deixa areia lá e nasce vegetação em cima, né? Então, a restinga está associada mais ao solo, né?
Os manguezais são as entradas das bocas, né, dos estuários, né, que é quando o mar entra na planície costeira, né, e aí na beira tem os manguezais, tem todo o ecossistema marítimo, inclusive, associado, né, então a Mata Atlântica, né, por meio dos manguezais, ela interage com o Oceano Atlântico também. É legal pensar que não é só o mar que faz chover aqui, né, a Mata Atlântica também bomba energia e matéria orgânica, né, os fluxos ecológicos vão da floresta para o mar também. É muito interessante pensar essa relação que a Mata Atlântica tem também, né? E outros lugares, né? Campos de altitude também, que ocorrem nos topos, né? Então a gente tem lugares que são campestres, né? Vegetações campestres da Mata Atlântica. Nem tudo é floresta na Mata Atlântica, né? No topo dos morros, na região do Itatiaia, ali que dá mais de 2.000 metros de altura, a gente tem campos, né? Então é interessante pensar que existe essa diversidade de formas na Mata Atlântica. A própria Restinga mesmo, né? Tem muitas formações, né? Arbustivas, as dunas, né? Então é interessante pensar que essa diversidade ela não é só das espécies, mas também dos ecossistemas, né? E aí, né, quando a gente entende, né, da onde que veio a Mata Atlântica, como as espécies evoluíram para surgir, para chegar onde elas estão aqui hoje, e as fisionomias que existem nela, a gente começa a ver que tem um fator crucial que eu estou falando desde o começo, assim, foi uma das primeiras coisas que eu fiz quando entrei na live, inclusive, né? Que é a relação com a água, né? A gente está falando sobre uma floresta tropical, a gente está falando sobre a água, né? E aí eu acho que tem uma outra coisa que eu quero comentar com vocês que é importante a gente ter em mente, que é que a água ela é um fator central quando a gente fala de uma floresta tropical, né? A floresta tropical ela é úmida por si só. Então você tem a presença da água de uma forma absurda, né? E aí um conceito pra gente legal para a gente poder entender melhor como que a água funciona dentro de um ecossistema é um conceito de bacia hidrográfica. Não sei se todo mundo já ouviu esse termo, mas uma bacia hidrográfica é o quê? Né? A Mata Atlântica ela é toda recortada, né? Eu falei, são várias serras, encostas, né? Então você forma uma bacia mesmo de serras e a água chove, né? Aí é legal porque tem uma divisão bem forte, né? Aí vocês estão no Alto Tietê, né? Mas se andarem alguns poucos quilômetros já cai na bacia do Rio Parnaíba, né? Mogi das Cruzes, inclusive, tem uma parte que escorre para o Rio Parnaíba, né? Então, o que acontece? Ela é uma divisa de bacias hidrográficas, né? Parte da água que cai ali vai para o Rio Parnaíba e outro vai para o Tietê, vai para o Paraná e vai desembocar lá em Buenos Aires, na Argentina. Assim. Então, é legal pensar que uma gota de água que cai num lugar vai para um caminho e outra vai para o outro, né? Numa floresta tropical isso é muito importante porque imagina, em quase todos os ambientes, na verdade, assim, né? Mas dando esse recorte da Mata Atlântica, né? Imagina que a floresta, ela as bacias hidrográficas estão na Mata Atlântica. Sim, uma bacia hidrográfica é o relevo, é o recorte do relevo. Imagine que o relevo são várias bacias de rios que estão juntas, assim, né? Então aí você tem a bacia do Tietê, tem a bacia do Rio Parnaíba e a bacia que vai para a Baixada Santista. Né? A água ela é dividida nesses três lugares, né, nessa região. E por que é importante a gente falar disso? Né? Se a gente está falando de uma floresta tropical, que é a Mata Atlântica, a gente está falando do fluxo de matéria orgânica que tem lá, né? Então, a todo momento está caindo folhas, elas estão se degradando, essa matéria orgânica está escorrendo para algum lugar, e essa água também está carregando sedimento também. Então, se você tira a floresta, o que acontece? Quando chove, ela vai levar todo o sedimento, vai erodir, vai ter uma série de problemas, né? A gente vê muito isso em várias regiões do Brasil, mas em Minas, por exemplo, é muito marcado, né? Que é uma região ali e tem muitas encostas, e aí você tira a vegetação e você acaba tendo um desmoronamento, né? Então, é interessante entender que a floresta ela cumpre esse papel, né, de segurar o sedimento e fornecer matéria orgânica para a gente, né? E também reter a água. Quando chove muito forte, a água escorre de uma vez. A Mata Atlântica, a floresta, ela segura essa água. Então, pensar que a floresta, dentro dessas bacias hidrográficas, né, que é como se fosse um estádio de futebol, né? Você está lá dentro, a água escorre lá para o meio, assim, né? Imagina se você tem florestas, você vai ter toda uma dinâmica que está existindo e a água, geralmente, nessas situações, ela vem limpa, né? Se você devasta, você tira, vai vir areia, ela vai vir muito rápida, vai causar desmoronamento. Então é interessante pensar que a floresta tropical, no caso da Mata Atlântica, ela também está ligada com a água na ida e na volta, né? Ela é alimentada pela água e ela lida de uma forma com a água que também faz a água escorrer mais lentamente, faz ela evaporar também. Então a floresta ela recebe a chuva, mas ela também faz chover. Ela deixa o clima mais ameno.
E aí, voltando para aquela primeira provocação que eu fiz no começo da live, né? Quando a gente entra na floresta, a gente sente isso, né? A gente sente a transpiração da floresta, um lugar úmido por si só, né? Quando de noite, quando amanhece, né? A gente percebe o orvalho da noite, né? A água se condensa, assim. Até você Então, falou pensar onde você... da interação das espécies, né, e de biomas. Eu nasci no Mato Grosso, que é cerrado e pantanal e quente e seco. E realmente a sensação que a gente tem de Mata Atlântica é frescor, é úmido, Sim, né? sim. E É, adaptação mesmo dos biomas. sim. Não, isso é muito interessante, assim, né? Eu fiz um caminho que eu passei pelo Mato Grosso e vim para o Pará, vim para a Amazônia pelo Pará, assim. E é engraçado porque eu falava que lá no Mato Grosso você sente que o seu corpo frita, assim, né? Ele queima, assim, você sente sua pele tostar mesmo. E aí quando você tá num lugar que é na Amazônia ou aí na Mata Atlântica também, aí você sente seu corpo cozir, né? Você sente a água quente cozindo o seu corpo, assim, né? Então as nossas sensações, elas são... É interessante isso, né? Quando a gente fala de um bioma, né? Quando a gente fala da Mata Atlântica, a gente não tá falando só de espécies que existem lá, do território físico, mas é de toda uma percepção do mundo mesmo, sabe? Uma forma como a gente percebe a temperatura do mundo, assim. Então é legal, por isso que eu gosto de pautar nos sentidos, assim, como a gente sente a Mata Atlântica, né? E perceber que essa floresta que está lá, ela está nos fornecendo todo um conjunto de sensações, além de alimento, de retenção de sedimento, de água, né? E é tudo isso que a gente chama de serviços ecossistêmicos, né? São tipo serviços que a natureza fornece para nós, né? Então, eu acho interessante a gente entender essa relação, do que são esse conceito, né, da natureza fornecendo serviços para nós, né? E aí, a região que vocês estão, né, entendendo assim como que é a cara da Mata Atlântica é essa, né? E como que são os humanos da Mata Atlântica? Quem são as pessoas que vivem na Mata Atlântica, né? A gente tem registros de ocupação humana aqui há mais de 10 mil anos atrás, né? Então, assim, imaginar que é um histórico que, enfim, é 5 vezes o período cristão, assim, né? Pensar que há 10 mil anos o ser humano passa pela Mata Atlântica, né? E interfere de alguma forma, né? A gente tem poucos registros de civilizações muito antigas, mas tem o povo sambaqueiro, né, que pilhava conchas, né? Então, a gente tem registro de pessoas que vivem na Mata Atlântica há milhares de anos, né? E a presença indígena, que existe ainda hoje em dia, né? A gente não, tem que pensar que são povos que estão aí há milênios também existindo, coexistindo com a Mata Atlântica. As gerações estão aí também, continuam e resistindo, né? Existindo e mais do que nunca resistindo, assim, né? Então você tem basicamente aí na região, né, as etnias tupi-guaranis, né? Que ocupam várias terras indígenas na Mata Atlântica também, inclusive, né? Aí no Alto Tietê eu não conheço nenhuma, mas na Baixada Santista tem a Rio Silveira, né? Você tem no Xixová também, são os guaranis que vivem, né? Então, assim, é interessante pensar que as pessoas que vivem na Mata Atlântica vivem aqui há milênios, inclusive, né? Mas, há aproximadamente 522 anos atrás, começou uma história curiosa na Mata Atlântica, né? Que é a invasão europeia no continente americano, né? Então, por que é interessante a gente pensar como que a invasão dos portugueses aqui na América se deu, aqui no Brasil se deu? Eles vieram por caravelas, desceram na Bahia, depois desceram em São Vicente, desceram em Pernambuco, desceram na costa atlântica, né? Então, quando a gente pensa na Mata Atlântica, a gente também está pensando na história do Brasil também. A gente tem registros desde milênios atrás e mais intensamente, né, da invasão europeia aqui, da colonização do território brasileiro pela Mata Atlântica, né? Então, é interessante pensar que o primeiro ciclo econômico que teve no Brasil foi o ciclo do pau-brasil, que é uma espécie da Mata Atlântica, né? Depois você teve o ciclo da cana, que se deu aqui no litoral, né? Na região do Planalto também, mas na região da biomata atlântica. Depois o ciclo do ouro, que foi em Minas Gerais, que também é da Mata Atlântica. Depois o café, que se deu muito forte em São Paulo, no interior de São Paulo, que também domina a Mata Atlântica. Então, assim, todos os ciclos econômicos que o Brasil viveu, assim, né, teve esse processo, né? Isso aí remonta uma história de ocupação, né? Então, quando a gente pensa na Mata Atlântica hoje em dia, a gente tem que pensar nesses 70% de pessoas, né? 145 milhões de pessoas que vivem dentro dessa floresta de alguma forma, né? Todo dia elas cortam a floresta, tiram o mato da rua, mas a floresta tenta crescer todo dia, né? Então, mesmo quem mora em cidade, mora dentro da Mata Atlântica. É Sim. legal a gente ter essa noção.
E eu quero trazer isso para vocês, assim, para a gente refletir, né? Vocês estão colocando a questão do turismo, vocês estão implementando, né, o roteiro. É interessante vocês, quando vocês recebem uma pessoa, vocês passarem isso, né? Falar, vocês vivem na Mata Atlântica, vocês moram no centro de São Paulo, mas o centro de São Paulo é Mata Atlântica. E o que conecta, né? E aí é óbvio, a relação da região do Alto Tietê que vocês estão com a metrópole, que é São Paulo, é o Rio Tietê, né? Vocês estão na nascente do Rio Tietê, que é o principal rio do estado até, né? Corta o estado de São Paulo inteiro. Então, mais uma vez, assim, o que nos une enquanto Mata Atlântica são esses fluxos de água, são esses rios, né? Então, eu acho interessante a gente pensar dessa forma, né? Pensar não só a natureza, né? As espécies, a floresta, mas o ecossistema como um todo mesmo, que nós vivemos, assim, né? E aí tem outra coisa curiosa, né? Quando você vai ver como que a colonização europeia trouxe um modelo de lidar com a questão dos rios, né? Você vai para a cidade de São Paulo, que lá tem rio pra caramba, assim, né? Quem anda, quem pedala lá, quem circula pela cidade, percebe os vales, né? Percebe que tem muitos rios, ouve os rios, vê os rios. Então, assim, a cidade precisou lidar com esse problema que é um lugar que tem muita água, né? Sendo que você tem um problema de escassez hídrica hoje em dia, assim, né? E vocês estão numa região privilegiada, né? Uma região que fornece não só água para a cidade de São Paulo, mas também alimentos, né? Vocês estão numa região que é o Cinturão Verde, né? Então, assim, uma produção de alimentos, você mesmo citou várias pessoas que trabalham com os alimentos, com produção agroecológica, né? E tem vários tipos de produção que vocês podem ter, né? E aí também é interessante pensar isso, né? Quando você começa a analisar esse fluxo de água que tem na floresta tropical, nessa questão das bacias hidrográficas, você pensa o que você joga no solo, né? Quando você faz uma produção agrícola, né? Assim, né? Eu não sei, as pessoas que estão envolvidas, assim, eu sei que é difícil sair desse sistema do veneno, mas assim, né? Que tipo de produção você vai ter na floresta, né? Você vai estar jogando veneno no solo, né? Nas suas plantas. Enfim, é uma realidade que a gente vive e é interessante pensar como que esses fluxos de energia e de água e de matéria que ocorrem nos ecossistemas, como eles têm desdobramentos, né? Então, é interessante pensar essa questão ecossistêmica, né? De como o ambiente que vocês estão ligados a milhões de pessoas, né? Pra vocês terem noção, a região do Alto Tietê, ela produz água para aproximadamente 4,5 milhões de pessoas, que é a região oeste da cidade de São Paulo, da mancha urbana de São Paulo, né? Então, toda a região onde vocês estão inseridos e uma parte do município de São Paulo, inclusive, são 4,5 milhões de pessoas que bebem a água que vem da Mata Atlântica do lugar que vocês moram. Assim. Então, essa é a responsabilidade que todos nós temos, né, ao estar num lugar com esse viés, assim, né, com esse contexto, né. E aí tem outra coisa curiosa também, né, que eu falei, né, vocês estão perto da maior metrópole da América do Sul, uma das maiores cidades do mundo, que é a Mancha Urbana de São Paulo, não só a cidade, mas toda a região metropolitana. Mas tem uma coisa curiosa, né, que a cidade ela é rodeada não só pelo cinturão verde agrícola, mas por um cinturão de áreas protegidas, né? São Paulo está entre a Serra da Cantareira e a Serra do Mar, que são dois parques. Você tem a APA Várzea do Tietê, você tem várias unidades de conservação que estão ao redor, né? O Parque Estadual de Serra da Cantareira, inclusive. Então, é interessante pensar que você tem uma mancha urbana muito grande que demanda uma série de recursos, né? E você também tem muitas áreas protegidas. Parece ser contraditório, né? Mas na verdade é uma necessidade. Talvez se não tivesse todas essas áreas protegidas para produzir água para a cidade, para a mancha urbana de São Paulo, talvez essa cidade não existisse, né? E a gente já está chegando num ponto de colapso, né? Está faltando água na cidade, né? A gente já vive com essa realidade da escassez hídrica, né? Você tem uma série de medidas que as pessoas propõem, né? Por exemplo, para alimentar a cidade de São Paulo, estão fazendo a transposição do rio Itapanhaú, que é um rio que desce lá para Bertioga. Quem não sabe como é que tá, tem um movimento lá, a gente faz um movimento para tentar dar visibilidade para essa problemática, né? Já estão terminando a obra e vão começar a tirar água, acho que em julho, se eu não me engano. Então, assim, já é um processo que está acontecendo, assim, as pessoas estão desviando o rio, porque está faltando água na cidade, mas a gente sabe que tem uma forma de produzir água, né? Você mesmo falou, né? A floresta em pé garante a água para todos, assim, né? E a gente tem essa necessidade não só de conservar, mas também de restaurar, né? As áreas que estão degradadas, assim. E é um compromisso histórico, assim. Eu vejo que
Às vezes é assustador falar isso, né? Mas a gente está chegando no momento da humanidade que a gente está realmente. A gente já está vivendo uma extinção em massa, né? A gente já teve algumas extinções que a natureza causou e agora nós estamos ajudando uma a começar, assim, né? Então, nós temos essa responsabilidade de morar nesse ambiente, né? Todos os ambientes, né? Mas de estar inserido produzindo água, produzindo alimentos, produzindo lazer, né? É importante falar que a atividade do turismo que vocês estão implementando, para além do conhecimento, né? Também traz um lazer, né? Uma questão que aí dá para colocar em esfera espiritual, pessoal, enfim, várias esferas, né? Garantir que as pessoas acessem a floresta é uma forma de fazer a gente coexistir, né? Então, mostrar para as pessoas como elas estão ligadas com tudo isso, né? Então, é muito interessante a gente pensar essa responsabilidade que nós temos, né? Enquanto produtores rurais, enquanto promotores do turismo, enquanto cientista, enquanto várias pessoas, assim, é compromisso histórico que a humanidade tem de evitar o fim da humanidade de uma forma geral, Sim. assim, né? Mas é isso, gente. Eu falei bastante, falei sobre muitas coisas que eu quis jogar algumas pontas mesmo, algumas provocações. Não sei o que vocês acharam, tiveram perguntas aí da live, se quiser, acho que dá pra gente responder agora, mas acho que o que eu tinha para falar sobre o conteúdo mesmo era isso, né? Eu vi que, na verdade, no começo, antes da gente começar a live, uma pessoa perguntou sobre o quanto que restou de Mata Atlântica, né? Que eu acho que a gente tinha passado o dado de 12% e ela perguntou se era 7%. 7. Então, isso aí, gente, tem uma questão metodológica. Eu não sei, eu sei algumas coisas a respeito, não vou falar o que eu sei. Tem uma questão metodológica de como você estima o quanto tem de um bioma, né? E aí você coloca manchas de vegetação. Então, tem pessoas que medem com várias escalas. Tem gente que, por exemplo, não mede fragmentos abaixo de 1 hectare. Fala, não, um fragmento de 100% você já não considera que é uma área que faz parte. Um fragmento de, sei lá, 10 hectares. Então, assim, tem muito essa questão da escala a resolução que você coloca, né? O que você está medindo? Qual a sua peneira para ver o quanto de Mata Atlântica tem, né? E aí tem pessoas que usam só matas contínuas, né? Então grandes manchas, que nem o da Serra do Mar, que junta tudo, várias unidades de conservação. E tem gente que pega esses pequenos fragmentos, essas reservas legais, esses APPs, e também inclui. Então, assim, um dado que eu sei que tem, que é o mais otimista de todos, é um de 16%. Se eu não me engano, ele trabalhou com uma malha de 100%, de 1 hectare. Né? Então, qualquer fragmento acima de 1 hectare entrava. Eu não tenho certeza sobre esse dado, se alguém puder me ajudar aí, mas tem um trabalho que mostra que sobra 16% da Mata Atlântica usando esse método. Mas tem outros métodos que usam outros tamanhos, então por isso que varia. Né? Então, para a gente entender o porquê isso, a gente tem que entender um pouco melhor qual o método que foi usado. Né? Mas contextualizando, é por isso que tem essas divergências. Assim. Mas tem um dado que chega em 7%, em 9%, 7%, que já pega só manchas grandes mesmo. Então, assim, pensando que as espécies têm que estar conectadas, né, que nem o processo que eu falei, foi um processo natural, né, os refúgios de Mata Atlântica. Mas pensar que o ser humano está fazendo esse processo de uma forma forçada, né? Quais são as consequências disso? Quantas espécies não são extintas também, né? Então é isso, né? Essa responsabilidade que nós temos, né, com tudo isso. Sim. O projeto Pedalar havia perguntado aqui qual espécies podemos plantar que ajudariam na Mata Atlântica. As espécies podemos plantar, desculpa? Eu não vi o final. Qual as espécies podemos plantar que ajudariam na Mata Atlântica? Espécies da Mata Atlântica, assim, né? Eu acho que quando a gente pensa em restauração, a gente tem que pensar principalmente em espécies nativas. Tem pessoas que pensam em colocar espécies exóticas também, mas é tudo sobre muito controle. E aí, para você restaurar, você vai precisar ver quais são as espécies que ocorrem no local, né? E aí tem todo um processo de restauração que acaba sendo mais efetivo, né? De talvez você plantar as árvores juntas, né? E aí já plantas, por exemplo, a cecrópia, né? A embaúba que eu falei, já é uma planta secundária, né? Tardia. Então você planta duas espécies juntas e muitas delas se ajudam também a crescerem juntas, a manter um microhabitat ali, né? Para dar as melhores condições. Mas é isso, assim, de uma forma mais genérica, eu acho que é isso, assim, espécies da Mata Atlântica que ocorrem no local, né? Eu Eu acho que é o. havia assistido uma vez um projeto, a apresentação de um projeto de recuperação. Não sei se você conhece Mogi das Cruzes, tem um lugar que eles chamam de Vila Industrial, que é onde
tinha o polo industrial, acho que ainda tem, né? E é Aham. bem onde passa o rio Tietê. E né, depois que já tinha indústria e já estava degradado, eles resolveram criar uma área de proteção, né? Um pouco Sim. tardio, né, eu diria assim. É, mas E assim, o acho que esse processo é reversível. projeto, eles sugeriam de plantar eucalipto para limpar o solo e a água. Nossa, gente, tem uma Ficou a polêmica. minha Ó, eu dúvida, vou assim, falar né? assim. Sim, é uma dúvida. Não, é uma ótima dúvida. Eu vou. Assim, é um assunto polêmico, não quero defender a bandeira aqui, porque é um assunto muito delicado. Mas tem gente que defende plantio de eucalipto. Até eu juntar com uma pergunta aqui, olha, da Raquel, que falou, ó, você acredita que a sustentabilidade, biologia e proteção pode se correlacionar com o turismo? E falando não só do turismo, mas uma atividade econômica. Eu já ouvi pessoas que defendem o seguinte, assim, é caro você restaurar uma área, custa muito dinheiro. Como você vai convencer uma pessoa que depende do território a investir em dinheiro numa coisa que ele vai ver daqui 20, 30 anos, né? Pensa assim, às vezes você tem problema para sombrear a área, né? Para conseguir já fazer um bioma de floresta, não, um ambiente de floresta. Tem gente que defende um plantio de eucalipto, porque você deixa o eucalipto crescer, e aí no subbosque você planta as mudas nativas. Não vai ser muito eucalipto, porque ele acaba competindo muito fortemente. Mas o que acontece? Quando a sua floresta começa a ganhar uma estrutura, você corta o eucalipto e vende a madeira. Então é uma forma de você restaurar uma área e utilizar a madeira. Assim, vou repetir de novo, eu já ouvi essa história, nunca estudei muito a respeito, né? Precisa ser feito com muito cuidado, mas existe essa possibilidade. Então, assim, eu não acredito só que o turismo ou uma atividade econômica, qualquer atividade econômica seja separada da conservação. Na verdade, ela tem que ser conciliada mesmo. Só assim, o único jeito de dar certo é isso, assim, Sim. conservação, a sustentabilidade tem que ser social, ambiental e econômica. Tem que ser, a gente tem que conseguir se manter vivo para aquilo, né? E tem que ser igualitária, né? As pessoas têm que usufruir daquilo, né? Tem uma outra pergunta aqui do sítio, né? O ser humano pode ser um dispersor de sementes nativas? Eu acho isso muito importante. Eu ia até comentar isso na minha fala, eu acabei esquecendo. Assim. Tem vários projetos para que as pessoas marcam as árvores matrizes, árvores grandes, e quando dão sementes, colhem as sementes para poder ter um banco de sementes, para poder fazer mudas, né? Então, assim, é uma outra atividade que é possível ser uma atividade financeira, né? A partir do uso da Mata Atlântica, que com certeza você não vai pegar todas as sementes, né? Então vai ter que ter vai ter que ter um manejo consciente, com estudo sobre o quanto você realmente pode tirar. Mas é possível sim o ser humano ser um dispersor de semente, inclusive gerar renda com isso, sabe? É interessante a gente pensar que não é impossível a gente reverter esse quadro que a gente vive hoje assim. Assim, a gente já está ferrado, assim, a situação já está muito lastimante, mas a gente pode caminhar numa direção que melhore, sabe? Seja na micro escala quanto na macro, sabe? Sim. Tem mais alguma Tem mais, pergunta? tem mais tempo? Fazer mais umas perguntas? Passou Ah, voando o eu tempo. tenho. Eu tenho, assim, o pessoal aí, se quiser. Vamos responder, né? O pessoal perguntou, se o pessoal quiser ficar. Vou Aqui, ó. continuar aqui. Boa. Como você acredita que o turismo pode beneficiar a natureza e a Mata Atlântica em si? Então, Pergunta da primeiro Raquel. ponto é o que eu falei. Eu acho que você fazer as pessoas viverem um ambiente natural, né? Tudo é natureza, né? Mas um ambiente que não está tão antropizado, né? Que não foi tão afetado pelo ser humano, você fazer ele viver aquilo e ele se conectar de certa forma, né? E dar uma informação, inclusive, né? É uma parte de. A gente precisa espalhar essa mensagem para as pessoas. Falar, ó, se não tiver floresta, não tem água, e se não tem água, você morre. Assim, as pessoas têm que ter noção disso. E é uma atividade educativa mesmo. Assim, o turismo é uma necessidade enquanto atividade didática para as pessoas aprenderem como que o mundo funciona e como a gente tem que se adequar a esse mundo, né? Então, eu tenho certeza disso, assim, que o turismo, mas tem que ser construído de uma forma que eu acho que é a forma como vocês estão lidando, né? Uma forma horizontal, com coletivos, né? A gente tem que pensar na sustentabilidade econômica, mas não naquela ideia de lucro capitalista, de subtrair os recursos naturais, colocando Sim. o recurso financeiro acima de tudo. Isso, a gente já sabe que dá errado, assim. Tem que Sim. entender outras lógicas, né?
Mas sim. Alguma Ó, o outra Rolê pergunta no aí? Mato Oficial fez um comentário aqui. O problema é a Hum. degradação quando da retirada do eucalipto. Os arredores são muito danificados. Eu acho que tem uma questão interessante, assim, né? A Mata Atlântica é um ambiente diverso. É um ambiente que tem centenas, milhares de espécies. Qualquer produção que vai lidar com uma monocultura, que é o que eles fazem com o eucalipto, é extremamente danosa, assim. Você olha na floresta e você fala, não, isso aqui está diferente do que era para ser. E aí você tem menos espécies, você tem menos interações, você tem os serviços ecossistêmicos sendo afetados. Então, assim, é interessante a gente olhar para a natureza e falar, não, o ideal é as coisas estarem caminhando para essa forma. Assim. A gente tem um exemplo do que é o certo. Né? É só a gente seguir para conseguir restaurar as áreas. Assim, né? Inclusive, assim, né? Até a Lourdes também fez uma outra pergunta, né? Sobre qual a função do ser humano, né? Será que é melhor deixar a restauração por si só abandonar a área, ou a gente colocar uma energia, né? E aí é isso, gente. A gente tem que arregaçar as mangas e ir para cima mesmo. Assim. A gente precisa realmente interferir. Assim. O ser humano causou no planeta de uma forma que está caótica. Assim. A gente precisa realmente restaurar, a gente precisa divulgar essa mensagem, a gente precisa implementar turismo, produzir alimento de uma outra forma, consumir, alterar nosso sistema de produção mesmo, sabe? Porque a gente precisa trabalhar para isso mesmo, né? Entender que o ser humano tem que atuar de uma forma que proteja a natureza. Eu acho interessante isso porque a colonização europeia ela traz essa noção de que o ser humano e a natureza são coisas diferentes, né? E várias outras culturas não vêm dessa forma, né? Inclusive tem culturas, a cultura Yanomami, por exemplo, acredita que se o xamã não fizer o trabalho dele, a natureza mingua e morre. Né? Eles têm noção que o ser humano existe na natureza e ele precisa trabalhar para a natureza se manter do jeito que é, assim, né? Então, a gente tem um compromisso mesmo histórico de estar atuando e de estar trabalhando para proteger essas áreas, né? Até alguém comentou na live que eu te larguei sozinho falando, mas é porque eu tô ouvindo e tô gostando muito, né? Não, que eu não tenho muito conhecimento, acabo nem, né? Tenho mais que ouvir para absorver mesmo, mas entrando nessa questão da natureza e do humano, eu sou da área do direito, né? Uhum, E existe algumas constituições que a gente não tem direito à natureza, mas a natureza é um ser de direito. Eu sim, talvez esteja equivocada, mas se eu não me engano, Equador tem na sua na Constituição, Bolívia. né, a Pachamama como uma situação ali, um ser de direitos. Não é a Sim, gente que tem se eu não me direito da engano, é no Equador e natureza, na né? A Bolívia. natureza também tem seus direitos. Inclusive tem um movimento bacana aqui que está tentando implementar. Eu sei que o pessoal lá de Bertioga também está se articulando nisso, a fazer em escala municipal implementar essa lei. Que é os direitos da natureza. Isso é um movimento muito bacana, assim, que eu acho que é essencial para a gente entender, né? Já que a gente legisla sobre tudo, né? Ela também tem que ter direitos por si só, né? Não só nós direito a ela, mas ela também com os próprios direitos, né? Sim. É bem interessante essa noção mesmo. Mais alguma pergunta? Ó, a Lourdes está perguntando sobre o Pacto Florestal. Nossa, Lourdes, você me desculpa, mas sobre esse assunto eu não conheço, assim, eu não ouvi sobre esse tema, assim. Não sei sobre o que se trata, eu não ouvi ou não conheço com esses termos mesmo, né? Mas sobre esse tópico eu não conheço. Assim. Eu sei que tem várias organizações, movimentos, né, tentando, fazendo pactos com a floresta, mas não sei se exatamente sobre o que se trata essa questão do pacto florestal. Mas, enfim, se quiser fazer algum comentário sobre, mas desculpa, mas essa parte eu não cheguei ainda. Ó, o pessoal tá te elogiando aqui, Renan fera demais. Eu que agradeço, gente. Eu que agradeço aí um pouco da atenção de vocês, assim, poder conversar, falar sobre um assunto que eu gosto tanto, assim, me senti muito honrado, assim, de poder tá compartilhando esse momento com vocês já. A Luciane fez uma observação aqui importante também, né? Que é importante o Hum, poder público cuidar do esgoto, porque Itaiaçupeba é uma área de manancial. uhum, É mesmo. Lourdes também sim, fala que o sim. Jacarandá e o Brasil foram alvos da indústria madeireira. Uhum. Ó, a Lourdes também tinha perguntado se as principais bacias hidrográficas, acho que 7 principais bacias hidrográficas estão na Mata Atlântica.
Ai, é que é uma questão de escala. Depende da escala que você analisa, né? Se eu não me engano, no Brasil a gente tem 9 bacias hidrográficas, né? Que é tipo a bacia do Rio Amazonas, a do Rio Tocantins, aí do Rio, aí tem Costa do Nordeste, aí você tem o Rio, ai, São Francisco, né? Que vai desaguar lá no Nordeste. Então, assim, você tem várias bacias hidrográficas, né? E acontece que a Mata Atlântica, a maioria como ela está na encosta, muitas bacias hidrográficas escorrem, né? A água vai logo para o litoral. Então você tem rios curtos, né? Exceto em algumas regiões, que nem o Vale do Rio Doce, também é uma bacia importante. É... Então, e aqui a gente tem na região a bacia do Rio Tietê, né? Que tem uma bacia importante que vai cair no Rio Paraná e vai lá para o Rio da Plata, né? Que vai desaguar lá em Buenos Aires, lá divisa Argentina e Uruguai. Mas é isso, assim, as bacias geográficas dependem dessa questão de escala que você analisa, né? Então, mas você tem muitas bacias geográficas importantes aqui na Mata Atlântica, né? Ó, Renan, agradecer aí de novo sua disposição, o sim pelo Obrigado. convite. Sim, sim, com certeza. Encerrar aí essa É... sexta-feira, né? Que sextou também para o pessoal. Sextou Sim, para o Renan sim. também. Renan estava aí no meio da floresta, né? Voltou hoje aí Então, da. eu tô fazendo um trabalho de campo aqui, tô com o pessoal aqui da universidade, fazendo inventário florestal, né, aqui da região, com o pessoal da universidade aqui, e aí tem sido bem bacana, assim, essa oportunidade de estar aqui, mas eu tô com muita saudade aí também das pessoas, de ver esse movimento todo que rola aí, né, espero, quando eu voltar aí, tá somando, tá contribuindo com vocês também, né, queria agradecer a Com oportunidade certeza. também no Dia da Mata Atlântica, estar falando sobre ela, né, com vocês, assim, com o movimento como um todo, né, e agradecer também, né, deixar meu contato, tem o meu Instagram mesmo, né, eu vi que ficaram algumas perguntas, depois eu posso mandar um material complementar, né, eu tenho, na verdade, assim, gente, eu tenho um projeto que eu estou desenvolvendo e essa live, essas palestras que eu tenho dado faz parte dela, assim, né, eu ainda estou estruturando algumas coisas, né, mas também é vinculado com outro projeto que eu tenho de cicloviagem, que é para conhecer os biomas brasileiros, né. Então, meu contato está aí, quem quiser chamar para conversar um pouco mais aí também, a gente está super aberto. Queria agradecer também, uma honra poder participar com vocês. É, o pessoal já está te convidando aqui até para tomar café e almoço rural aqui em Mogi. Ô, louco, eu vou levar mais uns 10 ciclistas para passar aí e tomar um lanche com você. Venham. Pessoal, vou encerrar, agradecer a presença de todo mundo aí. Uhum, É importante a fala do Renan e a gente obter esse conhecimento e compartilhar e conscientizar, né? E espero que tenham gostado aí da live. Eu gostei bastante, o tempo passou muito rápido. nossa, Aí o pessoal boa. falou, ah, deixou o Renan falando sozinho, mas ele falou foi rapidinho. Tá bom? Obrigada, pessoal. Boa noite. Depois eu vou deixar a live gravada, disponível, eu vou colocar no canal do YouTube. E aí, quem perdeu aí, se vocês quiserem compartilhar também o conteúdo. Uhum. Pessoal, obrigada, boa noite. Até a Obrigado, próxima, gente. Boa Renan. sexta-feira para vocês, bom final de semana. Até mais. Falou, Até. gente.